Bom, primeiro é o seguinte, ninguém até ontem à noite conhecia o relatório da Polícia Federal. Tem apenas cerca de 880 páginas. 880 páginas. Ler tudo isso com atenção vai ser uma tarefa importante e difícil, e pelo menos o ministro Alexandre de Moraes vai ter que ler inteiro. Ele que é juiz, vítima, promotor do caso. É uma situação complicada. Aliás, a esse respeito, alguém lembra que no caso da Lava Jato, vários processos, vários lances foram anulados porque havia uma comunicação entre os promotores e o juiz da ação, Sérgio Moro. Será que o ministro Moraes não conversa com ele mesmo, ele como promotor e do outro lado como juiz? Será que isso não pode suscitar? Eu não entendo nada dessa confusão de leis, eu acho que pouca gente entende, mesmo no superior, no STF, porque eles não reagem a nada que o Xandão faz. Então, eu não sei exatamente se isso tem consistência, mas está aí alguns advogados falando, juristas, advogados, etc, etc. Olha, indícios tem, tem que reconhecer. Essa coisa que o Bolsonaro dizer que é uma perseguição, não sei o quê, chama jus esperneante. É o direito de espernear, porque algumas das coisas estão muito evidentes, a não ser que o relatório de 880 páginas seja uma grande farsa, o que, nesse caso, me parece difícil. Termômetro. Nesse instante, desse ponto de vista, não estou fazendo julgamento, estou mostrando a disposição e o que tem vazado e o que as autoridades do Supremo têm em mãos. Neste momento, Jair Bolsonaro é condenado, vai ser condenado e provavelmente vai ser preso. Nessa história de desencadeou ou não desencadeou, tem uma história de caráter jurídico que é a seguinte. Bom, você sentamos nós, eu, você, todo mundo que está aí na sala, e queremos a morte do presidente da República. Isso não é crime, querer a morte. Tá? E aí nós planejamos a morte. Aí já começa a complicar. A gente planeja, mas não deslancha o processo. Bom, pelo que relata a Polícia Federal, o planejamento está claro e provado. Puseram até no papel, quer dizer, fizeram uma hierarquização, ação mais importante, etc, etc, etc. É o seguinte, aí tem gente que acha que o processo foi desencadeado, tem gente que acha que o processo não foi desencadeado, apenas foi urdido, foi pensado. Bom, aí tem uma outra história, que eu não sei se é verdadeira, mas transpirou em áreas interessantes, que deve constar no relatório, eu não sei também, que é o seguinte. Tem um diálogo onde nesse diálogo você vê que estava alguém, tinham nomes de países, né? Estava alguém desse grupo na frente do prédio onde morava o Alexandre de Moraes, pronto para uma ação. Eu não tenho exatamente qual é a ação, deve ser uma ação armada. E aí, na comunicação entre eles, feita por WhatsApp, ele está esperando uma ordem para desencadear o final da ação, que era matar o ministro do STF. De alguma maneira, matar. E aí, a operação
é abortada. Aliás, é a palavra que eles usam. É abortada, e ele fica contrariado com essa abortagem. Aí, por que, se tudo estava pronto, planejado, no papel, foi abortado? Segundo, olha, eu não quero me responsabilizar, mas é importante que você saiba. Segundo o que se comenta, o que estaria no relatório, na hora H, na hierarquização das decisões, a primeira que ia deslanchar a operação, essa operação que levaria ao atentado à morte do Xandão, alguém que era Bolsonaro teria que assinar um instrumento legal, estado de sítio, GLO, o que seja, mas é um instrumento legal, eu que não me lembro qual é, que seria publicado no Diário Oficial, na hora. Diário Oficial está na internet, numa edição extra, aí para o estado de sítio. E aí isso desencadearia todas as outras ações planejadas. Acontece, está tudo armado, que na hora de assinar esse instrumento legal, e isso caberia ao presidente Bolsonaro, na hora que botaram o papel na frente dele, ele teria amarelado. Ele sabia, conduzia, segundo as versões do processo, ele teria amarelado, e aí o processo não se deu. O processo, desencadear esse processo que levaria à morte, não se deu. Então, isso é usado em defesa dele. Ele não quis aplicar o golpe. Uns dizem que ele não quis, porque foi altruísta, etc., etc., e outros dizem que ele amarelou. Vamos ver como é que vai sair, vamos tomar conhecimento, claro, de um resumo dessas 880 páginas, vai para o livro Guinness, quem conseguir ler isso rapidamente. Talvez o ministro Alexandre de Moraes consiga. Agora, o fato é o seguinte, ele está cercado. O cerco a Bolsonaro, não estou entrando no mérito, está se apertando. Eu acho que existe uma intenção de caráter político de levar esse senhor à prisão. Eu acho que existe isso. Existe uma pré-determinação contra ele. Então, aí por diversas razões, alguns por retaliação, outros por questões ideológicas, outros para evitar que ele volte, né, setores do andar de cima, enfim, tudo isso. Então, está lançada a informação,